Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Cristo, nossa Páscoa, vive entre nós. Inicio com você, dileto e amado ouvinte, esta oração da manhã neste domingo, que nós celebramos já o terceiro domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por Cristo nosso Senhor. Bem, amado ouvinte, hoje domingo eu espero que você já esteja se preparando para assistir com piedade à Santa Missa, daqui a pouco, na sua paróquia, na sua comunidade. Aqueles que, infelizmente, não puderem contar com a presença do sacerdote na sua comunidade para a Santa Missa, que vocês acompanhem pela internet alguma celebração e faça a sua comunhão na Palavra de Deus. A Igreja Católica nos ensina que não basta somente a fé, e nós escutamos nesta oração que você vai ouvir no Oremos da missa de hoje, na primeira coleta. A Igreja nos advertindo da necessidade de frutificarmos em boas obras. A fé é uma força enorme, mas ela precisa ter consequências práticas na nossa vida. Primeiramente, a vida moral. Quando nós nos decidimos por Jesus e abraçamos o seu evangelho, o seu ensinamento, em nós cresce e brota a vida moral, que nos leva sempre a saber discernir com clareza e prontidão entre o bem e o mal. Que coisa extraordinária! Essa é a nossa caminhada neste mundo. Deve ser esse o nosso objetivo nesse mundo. Cuidar, buscar sempre uma vida adequada à vontade do Senhor. Nós podemos estudar isso nos livros dos místicos, de todos que passaram por essa vida e deixaram as suas pegadas através de boas obras, e muitos que escreveram, os santos que escreveram, pessoas espirituais, monges, que deixaram escritos maravilhosos que nos ajudam a compreender a vontade de Deus na nossa vida. Há uma fronteira que nós precisamos ultrapassá-la, que é a nossa vontade, que nos cerceia, que nos impede de atravessarmos o pântano da nossa vida e alcançarmos os prados da vontade de Deus. A vontade de Deus é que deve iluminar e conduzir as minhas opções e as minhas obras. Não basta fazer obras como os políticos fazem por interesse meramente político. O católico pratica boas obras em razão da sua fé, em razão desses elementos maravilhosos que nós temos, de fé, de esperança, de caridade, que move os nossos sentidos. Esta prática católica, ela é muito importante porque ao longo destes 2000 anos, a Igreja sempre esteve na vanguarda da caridade. Os católicos sempre fazendo a caridade através da ajuda ao próximo, na promoção dos que sofrem, dos pobres e oprimidos, que nós temos assistido ao longo desses séculos. A Igreja foi a primeira a criar as universidades, as escolas, para tirar as pessoas da ignorância cultural. Foi ela a primeira a criar os hospitais, as casas de apoio às pessoas com lepra, com hanseníase, as primeiras creches, os primeiros abrigos, internatos,
todas estas obras caritativas ao longo desses 2000 anos, a Igreja sempre as criou. E sempre estas obras tiveram como grandes colaboradores as ordens religiosas. Tanto que, durante muito tempo, se chamava as freiras de irmãs de caridade, porque estavam sempre ligadas a essas obras que a Igreja esparramava pelo mundo inteiro. Imagina aqui em Goiás, imagina a história de Goiás sem a presença da Igreja no passado, com suas escolas, com seus lares de idosos, com suas creches, com seus ambulatórios. Quanto trabalho foi feito, quanto trabalho a Igreja dispensou em favor dos pobres. Basta lembrar Dom Juvenal Roriz, primeiro bispo de Rubiataba e Mozarlândia, que edificou inúmeros ambulatórios, centros de saúde para ajudar os pobres na década de 60 e 70, porque o Estado não tinha uma presença de ajuda ao povo. A Igreja cumpria esse papel com a ajuda de verbas exteriores, e isso no Brasil todo, para dizer que da nossa nação são as obras, os trabalhos, a caridade, a promoção. Eu lembro de uma irmã que ainda viva, idosa, que sempre partilhava comigo dos seus trabalhos na África, trabalhar no Chad, onde são pouquíssimos católicos, como enfermeira, como médica, e ela cuidava dos partos, inclusive das mulheres muçulmanas, daqueles vilarejos, porque a Igreja Católica não tem bandeira. Quando do exercício da caridade, nós socorremos a pessoa humana, independente da sua religião, independente do seu credo, da sua posição. Esse é o dom que o cristianismo coloca dentro de nós, como consequência da nossa fé, como algo prático, que é a caridade e as boas obras. Vamos à palavra de Deus. O versículo da antífona de aclamação ao Evangelho de hoje é Marcos 1,15. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos. É preciso. Crede todos no Evangelho. É uma palavra firme de Jesus que João Batista, como precursor no deserto da Judéia, sempre lembrou e pregou esse tema, a conversão e acolhida do reino. E Jesus veio para manifestar, para externar o reino do Pai neste mundo, o reino de Deus. A participação nossa no reino de Deus necessita dessa conversão. E aqui entramos naquela prática tão importante da Igreja de rezar pela conversão dos pecadores. São tantos os pecadores neste mundo que necessitam de conversão, que necessitam de mudança de vida, de acolhida da paz, da verdade, da luz. Orar pela conversão dos pecadores, inclusive nas nossas famílias, onde são tantos os que precisam desta conversão. Nós precisamos ser abertos, sermos muito abertos a essa dinâmica de orar pela conversão de tantos pecadores neste mundo, de tantas pessoas que estão longe da verdadeira paz de Cristo, promovendo o ódio, as revoltas, promovendo tantas realidades desastrosas de pecado, de miséria, promovendo coisas que destroem a família, que destroem a nossa juventude, como os vícios, propagando tanta coisa que não é de Deus. Nós precisamos orar muito pela conversão dos pecadores. Hoje, quando você for à missa e você comungar, comungue nessa intenção, pela conversão dos pecadores da sua família, que são tantos. Às vezes me assusta quando eu começo a pensar no número de pessoas da própria família que ainda estão longe de caminhar com Deus.
E a gente precisa intensificar as orações. O tempo é urgente. Não podemos deixar para depois. Que o Senhor nos ajude a viver essa graça maravilhosa do seu Espírito em nós. E que este domingo possa ser um dia bonito para estarmos juntos em família, participarmos juntos da Eucaristia e iniciar bem a nossa semana, louvando a Deus e agradecendo pelo seu infinito amor. E não deixe de rezar também pelo fim da peste, pelo fim da fome, pelo fim da guerra nesse mundo, e que nós sejamos imunes a todas as misérias sobremaneira da nova ordem mundial que quer manipular, controlar e dirigir a consciência das pessoas. Que Deus nos livre de todos os males. Pai de bondade, Deus de misericórdia, Senhor da vida, te adoramos, Senhor, nesta manhã dominical e te entregamos a nossa igreja, nossos bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, leigos e leigas, famílias católicas, catequeses, pastorais, grupos e oração. Que o teu amor, Senhor, abençoe a nossa igreja, abençoe nossas casas, nossas famílias, que tenhamos um dia na luz, um dia na verdade, um dia de bênçãos. Não deixe, Senhor, que o espírito de atrapalho possa tirar a alegria e a fé de nossas famílias. Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Formosa, Goiás.